se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado um povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém, amém, amém. Incluir aqui um amém para a gente terminar. Vamos fazer a nossa oração? Vamos falar com Deus? Eterno, bendito e poderoso Deus, Senhor do universo, autor da criação, autor e sustentador da nossa salvação. Tu nos enviaste teu Filho amado, Jesus Cristo, para que na pessoa, na obra, no poder do sangue de Jesus Cristo, nós pudéssemos todos sermos não apenas redimidos dos nossos pecados, mas também reconciliados com o Senhor. E na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós pedimos, ó Deus, sê conosco mais uma vez. Abençoa os irmãos que nós aqui mencionamos, que completaram mais um ano de vida. Abençoe o Mauro Moura, abençoe a Maria Joaquina. Abençoe, ó Pai, com eles as suas casas, suas famílias, seus trabalhos. Abençoe também neste dia em especial cada irmão, cada irmã, cada lar que aqui está. Cuida mais uma vez da Bernadette, do menino Daniel, daqueles que estão sofrendo com enfermidades. Derrama, Senhor, sobre nós a tua providência, a tua graça e a tua presença, porque a tua presença já é resposta às nossas orações. Nós clamamos por tudo isto e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, em nome de quem oramos e que desde já nós aqui reconhecemos que dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. E eu vou convidar você para me acompanhar na leitura do texto de hoje, que é o texto de Gênesis 2, do verso 18 até o verso 25. Eu marquei aqui em amarelinho para você ver o texto em hebraico, e eu vou ler a tradução do texto hebraico diretamente da Torá, da lei de Moisés. E a gente vai comparar com as leituras e com as traduções que nós utilizamos em português. Você já vai notar algumas diferenças. Ali a Ana Maria escreveu, pelo que tem feito, pelo que tem sido, pelo que o Senhor fará em nós. Pela fé agradecemos e agradecemos mesmo, Ana Maria. Deus abençoe essa irmã abençoada, abençoe também a Nólia Rios, a Hilda, que estão ali dizendo amém, amém, amém. Você pode dizer amém, pode curtir, dar os joinhas aí de que está tudo bem na nossa transmissão. Estamos começando mais um trecho das Escrituras e convidamos você a ler conosco. Eu não vou ler aqui em hebraico, mas a gente vai ler em português para você ouvir a tradução que está lá
do texto hebraico e português, feita aqui pelo Rabino Meir Matzlia Melamed. E o Rabino Meir Melamed, ele é o líder espiritual da comunidade sefaradita, ou seja, de judeus de origem ibérica, de origem espanhola e portuguesa, lá da cidade de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos da América. Esse é o material que eles usam lá na congregação israelita de lá e que nós vamos ter a oportunidade de ler juntos aqui também. Aqui, a Maria Luísa contando seu testemunho, que fez 2 cirurgias, tem placa de titânio e sofreu um acidente doméstico, mas o Senhor restaurou. A Vilda dando o seu amém, faça como a Vilda ali, dê o seu amém, faça como a Maria Luísa, conte o que o Senhor tem feito, o que o Senhor já tem sido e proclame pela fé o que ele fará em nós. Vamos ouvir o texto juntos? Disse o eterno Deus. Essa é a tradução diretamente aqui do texto hebraico pelo Rabino Meir Melamed. Disse o eterno Deus: não é bom que esteja o homem só. Ele fez um comentário aqui, e tem um asterisco para o comentário dele, depois eu vou fazer a leitura do comentário. Não é bom que o eterno, disse o eterno Deus, não é bom que esteja o homem só. Até aqui todas as versões, todas as traduções concordam. Porque na nova versão internacional, tanto em inglês como em português, também está escrito lá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Almeida também diz a mesma coisa, né? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Agora, na segunda parte desse texto, é que a gente tem discordâncias na tradução e nós vamos trabalhar nessas discordâncias no dia de hoje. E hoje a gente vai comentar o verso 18. Depois a gente vai comentar os outros versos, mas hoje vai ser o 18, amanhã vai ser o 19, e nós vamos assim até o final da semana. Não é bom que o homem esteja só? Aí o comentário do Rabino é o seguinte: a Torá não ordena o celibato, não recomenda o celibato. O homem deve contrair matrimônio. Aí o comentário do Rabino é curioso: a partir da idade de 18 anos, no máximo até 20 anos, se assim o fizer. E ele comenta que assim também recomenda Maimônides, no Sefer HaMitzvot. Porém, o homem que tem que abandonar o estudo da Torá para cuidar da manutenção, fica isento dessa obrigação até formar uma situação econômica que lhe permita voltar ao estudo do Talmud e da Torá. O homem deve, em primeiro lugar, preparar o lar, plantar uma vinha, ou seja, estabelecer um trabalho, e depois contrair casamento. É o comentário do Talmud Sotá 44. E o comentário do Rabino Maimônides, em Ishlot Deot, é de que quem não tem esposa vive sem alegria e sem a bênção. Aqui a gente precisa entender que o texto da Torá, o texto judaico, está incentivando as pessoas a terem matrimônio, a contrair matrimônio, porque eles fazem um comentário dizendo não é bom que o homem esteja só. Todos os textos concordam que não é bom que ninguém fique só. Mas é importante dizer que se a Torá não recomenda o celibato, ela também não obriga o casamento. E aqui eu acho que é importante a gente discordar um pouquinho do Maimônides e até do Rabino Meir Melamed para entender que uma coisa é o celibato obrigatório, outra coisa é o celibato voluntário. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, diz que é possível que a pessoa, de alguma maneira, reconheça que está melhor se ela está só. E o próprio Paulo faz essa recomendação. Mas ele diz assim, isso não quer dizer que é mandamento do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 7, diz assim, aos solteiros seria melhor que fiquem como eu estou. Paulo está recomendando o celibato obrigatório? Não. Ele está incentivando para aqueles que puderem, para aqueles que quiserem, o celibato voluntário. Ou seja,
Aqui a gente já estudou isso antes, eu vou dizer para você que se Paulo tinha um lugar na sociedade judaica, ele provavelmente era casado, porque este é o costume que vem desde o Talmud de Maimônides. E se ele fazia parte do Sinédrio, e se ele estava lá segurando as vestes das pessoas enquanto Estevão era apedrejado, era porque ele era reconhecido como parte da comunidade, ou seja, alguém que tinha um lar, que tinha uma vinha, ou seja, que tinha um trabalho e que tinha condições de contrair casamento. Essas eram as condições para que a pessoa fosse aceita na sociedade na época de Paulo, e é o costume que está aqui na tradição judaica. Então a gente já começa colocando um ponto que é um ponto bastante polêmico aqui. Não existe base bíblica nem na Torá, nem no Novo Testamento, nem na Antiga Aliança, nem na Nova Aliança, não existe base bíblica para o celibato obrigatório. Existe possibilidade do celibato voluntário, ou seja, de alguém sendo viúvo ou solteiro decidir não casar-se. Mas celibato obrigatório não tem base bíblica alguma. E as religiões dizerem que tem que usar isto, veja, o próprio comentário que eu acabei de ler aqui dos rabinos é que o homem deve preparar o lar, plantar uma vinha e depois construir casamento. Que ele deve, e assim deve se apresentar na sociedade como alguém que é capaz de contrair matrimônio. A exceção é que alguém esteja aqui, como diz o texto, inclusive apresentando a possibilidade de não poder participar do estudo da Torá e do Talmud para poder cuidar da sua casa. Lembra-se do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, dizendo aquele que é solteiro tem mais condições para o estudo da lei, para o estudo do Talmud, para o estudo da Torá, para o estudo da palavra? Paulo está falando de algo que é da tradição judaica, da tradição rabínica. Porque a única condição que permitia a um israelita dizer ao seu rabino, ou dizer à sua sinagoga, eu não posso ir, é se ele tivesse que cuidar da sua casa. Então aqui está dizendo o texto, é possível ao homem abandonar o estudo da Torá para procurar manutenção, sendo isento da obrigação do estudo do Talmud e da Torá por causa dessa situação. Porque a ordem da lógica era que o cidadão tinha que preparar o lar, estabelecer trabalho e depois contrair casamentos. Quer dizer que, se o cidadão pudesse, ele poderia, então, cuidar da sua casa, cuidar da sua vinha, cuidar da sua esposa e depois estudar a Torá. Essa que era a lógica que está na tradição israelita, na tradição do judaísmo e que está aqui aparecendo nos comentários, tanto do Talmud, dos rabinos, como também do rabino, o professor que é citado aqui várias vezes, que são os comentários de Maimônides, que estão na Torá. Portanto, Paulo em 1 Coríntios 7 está dizendo que o homem pode e deve permanecer viúvo ou solteiro se ele puder, se ele quiser. Não existe base bíblica, não existe base no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento para que alguém seja obrigado ao celibato. O celibato obrigatório é contrário à natureza e contrário às leis de Deus. É contrário à própria realização do ser humano. É possível ter o celibato voluntário? Isso é possível. Mas não é esta a vontade de Deus, e é isto que a gente precisa aqui entender. Ninguém pode dizer mandamento do Senhor, é a vontade de Deus, é a ordem da igreja, porque isto não está sendo sustentado pela Escritura. Segundo ponto polêmico de hoje, que a gente vai introduzir hoje, vamos continuar comentando amanhã, é a segunda parte da tradução desse texto. Ouça a tradução do texto diretamente do hebraico. Não é bom que o homem esteja só. Todas as traduções concordam com isso. Far-lhe-ei uma companheira frente a ele. Outras traduções judaicas dizem, far-lhe-ei uma companheira semelhante a ele. Ora, o que diz a tradição judaica, o que dizem os comentários? Os rabinos dizem que a mulher não foi tirada do pé do homem, nem da cabeça. Não é superior nem inferior, mas é igual, semelhante ao homem.
Qual é o problema, meus irmãos e irmãs? É que assim como a gente tem que enfrentar a questão do celibato, a gente também tem que enfrentar a questão de que alguns tradutores vão pegar esse texto aqui e vão pegar a tradução do texto de Gênesis 2:18 para dizer que a mulher tem uma condição subalterna ao homem. E isto também não tem base bíblica. De acordo com as Escrituras, como está em Gênesis, Deus criou homem e mulher. E os criou à sua imagem e semelhança. Em Gênesis 2:18 está dizendo que a mulher foi criada para ser, na tradução de Almeida, eu vou ler aqui a tradução de Almeida, a Bíblia Apologética, Almeida Revista e Corrigida. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Na Nova Versão Internacional, que é uma versão contemporânea, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A ideia de corresponder tem a ver com a tradução do hebraico que diz alguém semelhante ao homem. Mas a ideia de auxiliadora, que aparece ali como alguém que auxilie, é um problema na nossa tradução. Porque o que o texto bíblico está dizendo, e a gente precisa olhar o texto bíblico para entender o que está dizendo o texto hebraico, é que a mulher é o auxílio do homem, assim como Deus é meu auxílio e proteção. É a mesma palavra que está lá no hebraico. Deus é o meu refúgio e proteção. Deus é meu auxílio e proteção. Se a mulher é feita para ser refúgio e para ser alguém semelhante, talvez a melhor solução é essa mesma que os rabinos colocaram aqui, que a mulher é companheira. Porque a ideia de companheira tem muito mais a ver com auxílio, refúgio e proteção do que com a ideia de uma auxiliadora que muitas vezes é vista como alguém que vem para complementar o homem. Portanto, a gente vai ter que enfrentar essa discussão nessa semana, vamos enfrentar esses dois debates, né? E aí já convido você para mandar os seus e-mails, para mandar suas mensagens pelo WhatsApp, com essa pergunta: você já ouviu essa história do celibato obrigatório, celibato voluntário? Se você já ouviu, escreva para mim e mande suas dúvidas, porque nós estamos defendendo aqui, de acordo com o texto das Escrituras, que não existe base bíblica, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, para defender o celibato obrigatório. Existe base bíblica para que a pessoa possa, como diz Paulo em 1 Coríntios 7, voluntariamente não casar-se. E aquele que não casa, como diz Paulo em 1 Coríntios 7, não comete pecado. Sendo viúvo ou sendo solteiro, não querendo contrair matrimônio, não está em pecado. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7. Mas não há base bíblica para a gente dizer que alguém tem que ser obrigatoriamente celibatário. Segundo, a gente precisa comentar aqui a história de que alguns defendem que a mulher foi criada para ser complementar ao homem, que ela é subalterna, que ela vem depois, em segundo lugar. Você já deve ter visto aquelas figurinhas do guarda-chuva. Eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que estas ideias provêm de um problema muito grande de tradução. Concordo muito mais com a tradução aqui, e essa tradução do hebraico ela é bem fiel, de que a mulher é companheira e semelhante ao homem. Se ela é companheira e semelhante, ela é refúgio, ela é abrigo, ela é auxílio, mas ela não é alguém que é subalterna, que é algo que venha a se colocar debaixo do homem. O comentário rabínico é claro, não foi criada dos pés, foi criada da costela para ser auxiliar do homem, para ser refúgio, fortaleza, para ser apoio, para ser auxílio, para ser companheira. A tradução do hebraico é esta, posso até tirar foto e mandar para você, botei aqui amarelinho para destacar para você ver, olha, ela é companheira e semelhante.
E Deus criou alguém para ser companheira? Sim, porque se você sabe o que significa ser companheiro ou companheira, é alguém que compartilha, alguém que sustenta, como diz a Creuza ali, alguém que fica do lado quando o outro cai, que levanta e ajuda, e a gente tem essa opção. Então é importante a gente entender isto, entender que existe essa possibilidade de alguém que é apoio, que é companheiro, é auxílio nesse sentido. Não é no sentido de ser inferior, ou de ser menor, ou de ser subalterna, ou de ser uma espécie de complemento. Não, a mulher foi criada semelhante ao homem, como o homem foi criado semelhante a Deus, e, portanto, o texto de Gênesis 1 diz: homem e mulher os criou o Senhor, semelhantes a Ele mesmo, a imagem e semelhança do Criador. Eu sei que já levantei aqui bons debates, imagino que você vai pensar e orar a respeito disso. Espero que você escreva as suas dúvidas por e-mail. O e-mail é aquele mesmo, revmelo@gmail.com. Pode mandar aqui no WhatsApp também. O WhatsApp está aqui disponível no canal para você entrar em contato conosco. Estamos caminhando mais e mais nas Escrituras. E eu já tenho aqui o aviso dos meus amigos que estão dizendo: pastor, se o senhor puder terminar agora, fica ótimo para a gente colocar no Instagram e fazer o debate. Então a gente vai fazer assim, eu vou fazer uma oração de encerramento agora. Nós vamos prolongar esse debate amanhã e depois, mas eu já pergunto para você: você concorda que não existe base bíblica para o celibato? Você concorda que não existe base bíblica para achar que a mulher é inferior ao homem? Que base bíblica você pode mostrar? E aí eu queria convidar você para que pensasse nessas perguntas, entrasse em contato conosco, e amanhã a gente vai comentar as respostas, as dúvidas, as perguntas dos irmãos e das irmãs. Porque toda a nossa teologia depende da nossa cosmovisão e depende da nossa visão da criação. Se homem e mulher foram criados, como diz o texto de Gênesis 1, semelhantes ao Senhor, e se, como está escrito em Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aqui, em Gênesis 2, 18, Deus está dizendo que vai fazer alguém semelhante ao homem, que seja companheiro. Então, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais sobre o que está sendo dito e pregado em muitas igrejas a respeito das mulheres. Vamos encerrar com uma oração? Eterno, bendito e poderoso Criador dos homens e das mulheres, aqui estamos diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã nesta reflexão desta semana. Porque vamos tratar de temas que são atuais, mas também de temas que mexem com o mais profundo do nosso ser, da nossa emoção e até mesmo, Senhor, das nossas fraquezas e limitações. Que o Senhor abençoe cada um de nós nas suas diversas áreas da vida, e que a tua misericórdia venha nos completar a cada momento, a cada dia. É o que pedimos em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e eternamente.